Oi, oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou falar sobre a síndrome do Peter Pan. Essa síndrome acontece quando a pessoa não consegue assumir as responsabilidades da vida adulta. Ela tem muito medo de adultecer. E isso pode trazer várias consequências, né, para a vida. Então, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade para sair da casa dos pais, pode viver ali sair da casa dos pais, mas ficar vivendo uma dependência financeira dos pais. Pode acontecer também da pessoa ter muita dificuldade para ter relacionamentos amorosos, porque tem gente que às vezes é super independente, consegue assumir responsabilidades ali com relação a trabalho, com relação a dinheiro, mas na parte de relacionamento a pessoa fica como se fosse um adolescente, né? Como se fosse o Peter Pan ali, e que não quer sair daquela fase de só diversão, né? Não quer adultecer. Então o Peter Pan é esse personagem, né, que ficou ali, queria ficar ali na Terra do Nunca para sempre, ser eternamente um jovem. E isso acontece, inclusive, algumas mulheres acabam se relacionando, né, com homens que estão nessa síndrome do Peter Pan com relação, às vezes, a estar na casa dos pais e não querer ir morar sozinho para não assumir ali as responsabilidades, né, da vida adulta. Ou às vezes eles até saem da casa dos pais, mas eles não querem assumir as responsabilidades da vida adulta com relação a relacionamento. Então a síndrome do Peter Pan ela pode acontecer com relação a esses pontos, né, de ficar ali na casa dos pais, como pode acontecer também em alguns aspectos da nossa vida. Aqueles aspectos, aquelas áreas da sua vida onde você está com muita dificuldade para amadurecer. Então tem gente que é super bem resolvido ali com relação a relacionamento, amadureceu com aquilo ali, mas tem dificuldade para adultecer com relação ao trabalho, às vezes é com relação a dinheiro. Eu, por exemplo, quando eu me tornei, né, empreendedora, fiz minha transição de carreira, eu tive muita dificuldade para amadurecer como empreendedora. Então eu fiquei nessa síndrome do Peter Pan ali, onde eu queria só atender, né? Eu queria fazer só as partes que eu gostava do meu trabalho, só que para eu dar cursos, para eu atender, para eu fazer as coisas que eu gosto do meu trabalho, eu preciso divulgar o meu trabalho, né? Eu preciso controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Então, apesar de eu ser, né, formada em administração, que foi minha primeira formação, e eu trabalhava, né, para outras empresas, né? Eu trabalhava nas empresas dos outros, ajudando eles nesses pontos, nessas questões administrativas. Quando eu fui trabalhar para mim mesma, eu estava ali na síndrome do Peter Pan, né? Eu não queria assumir as responsabilidades de ser uma empreendedora, de ter que olhar assim para quanto está entrando, quanto está saindo, de ter que definir, né, na minha agenda ali momentos para divulgar meu trabalho, momentos para fazer as coisas que eu não gostava tanto assim. Então, às vezes a gente é super maduro para algumas áreas da nossa vida, para algumas coisas, mas para outras a gente está com essa dificuldade para adultecer, para amadurecer, para assumir as responsabilidades. E é muito importante a gente olhar para isso para que a gente consiga realmente adultecer naquele aspecto na nossa vida. Tem gente que está na síndrome do Peter Pan de uma maneira mais geral, né? Então tem gente que não consegue sair da casa dos pais, depende dos pais financeiramente, tá vivendo ali, né, uma estagnação financeira, profissional, tá travado ali e muito preso nessa síndrome do Peter Pan, mas ela também pode acontecer em algumas áreas específicas da nossa vida, em alguns assuntos específicos. Eu demorei um tempão, por exemplo, também para abrir meu CNPJ, para separar minha conta, né, da conta da empresa, porque eu tava ali querendo só, como uma criança, né, que quer só fazer a parte que gosta, que não quer crescer, que não quer fazer as coisas que eu não gostava tanto assim. Mas aí eu precisei amadurecer nesse sentido de entender que para que eu possa trabalhar com o que eu amo, eu também vou ter que fazer algumas coisas que eu não amo tanto assim, né? Algumas coisas eu posso contratar pessoas para me ajudar, claro, mas tem coisas que eu preciso amadurecer e fazer para que eu até chegue, né, no patamar de trazer pessoas para ajudar, até para que eu consiga realmente
crescer e amadurecer, né? Então, como é que a gente faz, né, para resolver a síndrome do Peter Pan? Então, talvez você tenha hoje aí essa síndrome, né, essa dificuldade, esse medo de assumir responsabilidades, de amadurecer em algum aspecto da sua vida, como eu falei aqui. E do meu ponto de vista, o primeiro ponto é você acolher essa criança que existe dentro de você, a criança que você foi um dia, e é ela que está sentindo esse medo, né, esse medo de assumir responsabilidades. E você entender o porquê desse medo. Então, às vezes você tá com medo, a pessoa tá com medo de sair da casa dos pais, e eu já tive clientes, né, que eu atendi que tinha esse ponto de não tá conseguindo sair da casa dos pais porque lá no fundo ela tem uma dependência emocional ali, a pessoa acha que, nossa, se eu sair da casa dos meus pais, a minha mãe vai ficar sozinha, minha mãe não vai ficar legal, né? Então tem casos em que é filha única, filho único, e aí minha mãe vai ficar muito solitária, ou então a pessoa acha que o pai ou a mãe vai parar de dar atenção, vai perder o vínculo, e às vezes isso está muito inconsciente, e a pessoa acaba se sabotando e continua morando com os pais ou dependendo dos pais financeiramente, porque lá no fundo ela tem algum medo, né, de perder a conexão com os pais, de perder o vínculo, tá tentando salvar ali de alguma forma emocionalmente o pai ou a mãe, tá com medo deles ficarem sozinhos, deles se sentirem abandonados. Às vezes rola uma codependência, né? Às vezes o pai e a mãe também fica ali alimentando aquela codependência o filho ou a filha também fica sentindo isso, né? De que não posso deixar o meu pai e minha mãe, não posso deixar eles sozinhos. Então é muito importante analisar se você hoje tem a síndrome do Peter Pan aí na sua vida, se não existe alguma codependência com relação aos seus pais, com relação à sua família. Toda vez que existe uma dependência financeira, do meu ponto de vista, pela minha experiência como terapeuta, tem alguma codependência ali também, né, emocional com relação aos pais. E aí analisar isso, acolher essa criança e se perguntar, né, o que eu como adulta posso fazer para que essa criança se sinta mais segura com relação a esse medo de assumir responsabilidade, né? Então, por exemplo, eu tinha medo, muito medo eu me cobrava muito de ser perfeita, então me cobrava que eu não podia errar. Então isso me trazia muito medo com relação a esse passo, né, de me tornar empreendedora, de fazer alguns movimentos para oficializar, né, me oficializar como empreendedora. E se der errado, eu não posso errar, eu não posso falhar. Então um dos pontos que eu trabalhei com a minha criança interior é que tá tudo bem errar, enquanto a gente aprende, né, que eu não preciso ser perfeita. Então, analisa aí o que é que a sua criança interior está com medo com relação a essa questão de adultecer, de assumir responsabilidades, para que você possa ir acolhendo isso, dando amor para ela, dando suporte emocional para sua criança interior, porque a partir disso você vai criar um ambiente emocional seguro dentro de você, e aí você vai ter força para ir para a vida, fazer mais dinheiro, conquistar sua independência financeira, sair da casa dos seus pais, ter um relacionamento, né, amoroso. Então, do meu ponto de vista, é muito importante isso. Não adianta nada, né? Eu sei que às vezes a gente vê alguns vídeos na internet, alguns conceitos e a pessoa fica se culpando, né? Se sentindo, se criticando. Então, pra mim, o caminho não é você ficar se culpando nem você se criticando, porque isso vai te enfraquecer ainda mais e você precisa de força para que você possa adultecer, para que você possa amadurecer, para que você possa assumir responsabilidades da vida adulta. Tem gente, por exemplo, que mora com os pais e até paga, né, algumas contas, ajuda e tudo mais, mas quando você sai da casa dos seus pais, você vai morar sozinha, né, ou você casa, ou enfim, são outras responsabilidades, né? A carga de responsabilidade é muito maior. Então tem gente também que, não, mas eu moro com os meus pais porque para ajudar eles, né, para eles não ficarem sozinhos e tudo mais. A gente sabe que tem casos e casos, mas é muito importante entender se não existe uma codependência, né, se você realmente não está com medo de assumir as responsabilidades 100% da vida adulta, porque às vezes você tá na casa dos seus pais, você já assume várias responsabilidades da vida adulta, mas não
a totalidade disso. E é muito importante fazer esse trabalho, né, com a sua criança interior para que você possa realmente criar esse ambiente emocional forte e seguro que te dê suporte para que você possa alcançar a sua independência financeira, emocional, tá? Os seus objetivos aí na sua vida. Inclusive, eu tenho uma vivência 21 dias de limpeza emocional, onde a gente faz um trabalho profundo para destravar a sua vida, né? Nesse trabalho a gente também cura a sua criança interior, faz esse trabalho interno para você se fortalecer emocionalmente e destravar a sua vida. Para você garantir a sua vaga, é só clicar no link aqui, né, na descrição desse vídeo, tá? E aí um outro ponto importante, se você hoje está vivendo esse medo, né, de assumir responsabilidades da vida adulta, é você se perguntar como eu posso assumir um pouco mais de responsabilidades aqui. Então, você pode começar a dar alguns passos, né? E se perguntando isso, como eu posso, como adulta, me movimentar e agir para conquistar essa independência financeira, essa independência emocional, para mim e para minha criança interior, né? Então, a gente tem dentro da gente a criança que a gente foi um dia, a gente tem também a nossa versão adulta. E é a adulta que precisa, é a adulta em você que precisa começar a assumir mais responsabilidades, né? Então, se você não consegue dar um passo maior ainda de sair da casa dos seus pais hoje, por exemplo, você pode olhar para a sua realidade hoje e entender qual é o pequeno passo que eu posso dar para assumir um pouco mais de responsabilidade, né? Com relação a mim, com relação à minha vida, com relação ao meu dinheiro, com relação à minha moradia. E se colocar sempre nesse lugar, né? Como eu, adulta, posso me movimentar para conquistar essa independência financeira, emocional e começar a agir alinhado com isso, né? A gente precisa, no meu ponto de vista, a gente precisa trabalhar o nosso emocional, o nosso interno, e a gente precisa também mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas atitudes, para que a gente possa colher novos frutos na nossa vida, tá? Se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir para eu saber. Coloca aqui abaixo nos comentários qual foi o seu maior aprendizado, de que maneira esse vídeo te ajudou. E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!